Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai falar sobre a estática. A estática é o ramo da mecânica que estuda o equilíbrio dos corpos. Para facilitar o nosso estudo, a gente vai estar dividindo ele em duas partes. Primeiro, a gente vai estar estudando o equilíbrio dos pontos materiais e, posteriormente, a gente vai estar estudando o equilíbrio dos corpos extensos. Então, um corpo ele pode ser classificado como um ponto material ou um corpo extenso. Ele é classificado como um ponto material quando o seu tamanho, as suas dimensões não são levadas em consideração. Dessa maneira, nós podemos considerar que este corpo não vai realizar rotação, ok? Então, como exemplo, a gente tem aqui um avião indo da América do Norte e indo para Nova Zelândia. Como a distância entre esses dois países é infinitamente grande em comparado com o tamanho do avião, nós podemos considerá-lo como um ponto material. Assim, dessa maneira, nós podemos supor que suas dimensões não vão atrapalhar a análise do movimento, ok? Já um corpo extenso, ele é considerado quando o seu tamanho ele não pode ser desconsiderado. Então, sua dimensão vai importar. Como exemplo, eu dei aí uma foto de um caminhão fazendo uma manobra em uma determinada rua. Nessas condições, o seu tamanho deve ser levado em consideração. E uma das características principais é que esses corpos podem sofrer rotações. Agora vamos imaginar uma situação de equilíbrio, tá, na translação. Bom, nesse exemplo, você tem duas forças atuando na mesma direção, que é a direção horizontal, porém essas forças têm sentidos contrários. Se essas forças tiverem a mesma intensidade, elas vão se anular e o corpo vai permanecer em equilíbrio. Dessa maneira, nós podemos definir que um corpo em equilíbrio é aquele corpo onde a somatória de todas as forças que atuam sobre ele é igual a zero, como a gente acabou de observar. Existem dois tipos de equilíbrio. Existe o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é aquele em que o corpo, apesar de estar sendo exercido força sobre ele, ele permanece em repouso, com velocidade igual a zero. Já no equilíbrio dinâmico, apesar de forças estarem atuando, ele permanece com velocidade constante, como acontece com um carro que viaja em uma estrada com velocidade sempre constante, tá? Nesse caso, nós temos a força do motor, que o impulsiona para frente, e quando ele chega em uma determinada velocidade, a força de arrasto ela se torna tão grande que o corpo não consegue acelerar mais e ele mantém a velocidade constante devido ao equilíbrio da força do motor e a força de arrasto do ar. Então, resumindo, quando a somatória de todas as forças, esse sigma, essa letra grega aqui, pessoal, representa soma, tá? Quando você tem a soma de muitas forças, tá? Então, quando a somatória das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, nós temos duas situações. Ou o corpo permanece em repouso com velocidade igual a zero, ou ele permanece em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Então, agora vamos fazer alguns exercícios, tá? Onde a gente aplica esse conceito de equilíbrio das forças. Então, no primeiro exemplo, você tem um bloco sujeito à realização aí de três forças e considere a condição de equilíbrio, tá bom? Dessa maneira, nós vamos determinar o valor da força F, tá? Que não tem o valor dela, mas considere que o corpo esteja em equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, significa dizer que a somatória de todas as forças que atuam sobre esse corpo é igual a zero. Dessa maneira, eu vou também estar definindo um sentido positivo, tá? Então, o meu sentido positivo aqui vai ser da esquerda para a direita, ou seja, todas as forças que estão apontando para a direita, elas vão ser positivas, isso porque eu estou considerando o meu sentido positivo para a direita, ok? Então, dessa maneira, fica definido como uma força de 10 newtons, ela vai ser negativa porque está apontando no sentido contrário. Agora eu vou colocar aqui, ó. Então, como eu falei, a força de intensidade igual a 4 newtons e a força F, elas são positivas, enquanto que a força 10, que está apontando no sentido contrário, vai ser negativa. Dessa maneira, eu vou passar tanto o 10 e o 4 para o segundo membro, considerando a mudança de sinal. Então, se um termo ele está negativo, ele vem para cá para o segundo membro positivo.
Se um termo ele está positivo, quando ele passa para o segundo membro, ele vai negativo. Dessa maneira, nós podemos determinar o valor da força igual a 6 newtons. Agora vamos para a letra B. Também o corpo encontra-se em equilíbrio, tá? Significa dizer que a somatória das forças vai dar igual a zero. Dessa maneira, vamos fazer diferente. Agora vamos considerar que para a esquerda seja positivo e para a direita seja negativo, tá bom? Mas é você que escolhe. O cálculo vai sempre dar o mesmo, ok? Então, nesse caso, as azuis vão ser positivas, ou seja, F e 3 vão ser positivas, estarem somando, enquanto que a de 8 e a de 10 vão estar subtraindo. Dessa maneira, vamos passar todos os números para o segundo membro, considerando a mudança de sinal, e aí a gente fica com 10 mais 8, que dá 18, e 18 menos 3 dá 15. Assim, a força F tem intensidade igual a 15 newtons. Regra do paralelogramo. Essa regra ela é aplicada quando as forças não atuam na mesma direção, ok? Então, no exemplo C, nós temos uma condição de equilíbrio e nós temos, atuando nesse bloco, 3 forças que estão apontando em direções diferentes. Eu quero que você determine o valor da força F necessária para que mantenha esse equilíbrio. Então, aqui, pessoal, toda vez que você tiver forças que estão perpendiculares entre si, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus entre si, a gente pode estar utilizando a regra do paralelogramo, que consiste em você desenhar uma reta tracejada em relação ao vetor horizontal, ela é paralela a esse vetor, e aí, em relação a esse vetor, você vai desenhar uma reta também paralela ao segundo. Dessa maneira, o vetor resultante da atuação dos dois vai ser uma força que parte da origem para o cruzamento dessas duas retas tracejadas, tá? Então, pessoal, essa em azul atuando sozinha, ela vai ter a mesma função do que essas duas atuando juntas. Então, a regra do paralelogramo ela serve exatamente para isso. Caçar uma força que substitua as duas que deram origem. Dessa maneira, nós podemos estar substituindo a força de 3 e a força 4 por uma única força que tem o mesmo resultado. Muito bem, como é que eu faço para estar determinando essa força F', certo? Eu vou chamar essa força de força F'. Como é que a gente faz para determinar? A gente pega a raiz quadrada de F1 ao quadrado. F1 vai ser a força de intensidade 3, mais F2 ao quadrado. F2 é o 4. Então, dessa maneira, sendo F1 igual a 3, basta-nos pegar 3 e elevar a 2, como mostra aqui. E F2 sendo igual a 4, nós pegamos 4 e elevamos ao quadrado, como também mostra aqui. 3 ao quadrado vai dar 9, e 4 ao quadrado vai dar 16. Então, tomamos a raiz de 9 mais 16, que é igual a 25, e a raiz de 25 é 5 newtons. Dessa maneira, F' tem intensidade 5 newtons. Na condição de equilíbrio, nós sabemos que, caso nós queiramos somar essas duas forças, como ele fala que o corpo está em equilíbrio, logo, a somatória dessas forças que atuam em sentidos diferentes, elas vão ser iguais, tá bom? Essa fórmula aqui, ela parte exatamente desse princípio. Por exemplo, se você pegasse F, que está apontando para cá, eu vou considerar que para cá é positivo, né? Então, ela vai ser mais. Então, vai ficar F, e como esse cara está apontando no sentido contrário, ele vai ser menos. Então, vai ficar F menos F', e você sabe que essa somatória tem que dar igual a zero. Aí eu passei F' para o segundo membro, e aí eu encontro essa situação. Onde F' nós já sabemos quanto é que vale. F' vale 5 newtons, certo? F' vale 5. Dessa maneira, F também vale 5, de maneira que se essa aqui vale 5 e essa aqui vale 5, eles vão manter o objeto em equilíbrio. Vai ser tipo um cabo de guerra. Um vai querer puxar para cima, o outro vai querer puxar para baixo, mas ambos exercem a mesma força, de forma que o bloco não sai do lugar. Também vamos estar estudando, pessoal, 2 métodos, além da regra do paralelogramo, quando a gente não conseguir utilizá-la,
que ela só vai servir quando você tiver dois vetores fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Ela só vai servir nesses casos. Agora, existem casos em que você não vai conseguir aplicá-la. Aqui você ainda consegue, tá? Você poderia estar pegando essa força e estar aplicando o Teorema de Pitágoras, que eu não falei, mas essa fórmula é conhecida como Teorema de Pitágoras, ok? Agora vamos fazer o processo contrário. Em vez de utilizar o Teorema de Pitágoras nessa azul e nessa verde, a gente vai utilizar um método chamado de decomposição de vetores, tá? Então considere um vetor F de intensidade igual a 6 newtons, que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Eu desenhei essa reta tracejada para você verificar o ângulo que ele faz com a horizontal. Então, ele faz um ângulo de 30 graus. Dados, considere o seno de 30 igual a 1 sobre 2 e o cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Decompor um vetor, pessoal, é realizar a projeção desse vetor azul sobre a linha horizontal. Imagine que você tenha uma lanterna em cima desse vetor. Como seria a sombra desse vetor no chão? Seria assim, ok? Em vermelho. E se eu tivesse uma lâmpada na frente, se eu tivesse um carro localizado aqui na frente e ele clareasse esse vetor, qual seria a projeção dele na parede? Seria assim, tá bom? Então, esses dois vetores vermelhos correspondem à decomposição do vetor F igual a 6, ok? Essas duas projeções representam a decomposição, tá? As suas componentes, na verdade. É as componentes que eu queria falar. Então, muito bem. E aí você percebe o seguinte, você pode estar observando que você formou um triângulo retângulo. Olha só, essa daqui é a hipotenusa, aqui é o lado oposto ao ângulo, e aqui é o lado adjacente do triângulo. Toda vez que você consegue formar um triângulo, e é claro, pessoal, não esquecendo que você poderia transportar esse vetor para cá e aí fechar o triângulo, tá bom? Então, se você calcular, por exemplo, a medida dessa altura do triângulo, você vai estar calculando a intensidade desse vetor, porque eles têm o mesmo tamanho, ok? E se você calcular o tamanho desse vetor, você vai estar calculando a intensidade. Muito bem, esse vetor de baixo, que é a projeção, né, que é a componente do vetor em azul, eu vou chamar de f de x, enquanto que essa que aponta para cima, eu vou chamar de f de y, tá? Relembrando aí o plano cartesiano. Então, como é que eu calculo em função, olha só, como é que eu calculo as componentes da força F? Eu tenho essas duas formas. Toda vez que você quer calcular o F de x, você vai calcular, vai estar multiplicando o valor da força F, que é 6, vezes o cosseno de 30, que nós sabemos que é igual a raiz de 3 sobre 2. E toda vez que você quiser calcular o F de y, você vai estar multiplicando essa força por seno de 30. Então, pessoal, fazendo a substituição na forma de f de x, onde tem f eu vou estar substituindo por 6, que é o valor de f, tá? E no lugar do cosseno de 30, eu vou estar substituindo pelo seu valor, que é a raiz de 3 sobre 2. Aqui eu posso estar simplificando, eu posso estar dividindo 6 por 2, que vai dar 3. E aí eu conservo a raiz de 3 newtons. Então, a força F de x, ela tem uma intensidade igual a 3 raiz de 3 newtons. Já na forma de F de y, onde tem F eu vou estar substituindo por 6, e no lugar do seno de 30 eu vou estar substituindo por 1 meio. Então, dessa maneira fica 6 vezes 1, 6 dividido por 2, 3 newtons. Então, essa força que aponta para cima, ela tem intensidade igual a 3 newtons. E aí, pessoal, a gente pode estar observando que f de x, como f de x é igual a 3 raiz de 3, e essa força no sentido contrário, né? No outro sentido, ela também é igual a raiz de 3 sobre 3, ou seja, elas vão se equilibrar. Então, na direção horizontal, o bloco não vai se mover. E outra coisa que a gente percebe é que como f de x ela é exatamente igual a 3 newtons, como a gente acabou de determinar, essas forças também irão se equilibrar, então o bloco também não terá deslocamento nem para cima nem para baixo.
Bom, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre o Teorema de Leme, que é uma aplicação das leis dos cossenos. Trata-se de uma relação matemática que pode ser aplicada no caso de uma partícula em equilíbrio devido à ação de três forças. Então, nessa figura a gente pode observar a ação dessas três forças e também os seus ângulos opostos. Como, por exemplo, aqui a gente tem F1 e seu ângulo oposto alfa. A gente tem, por exemplo, F2 e seu ângulo oposto beta. E a gente tem, por fim, a força F3 e seu ângulo oposto alfa. O que a lei dos cossenos ou o teorema de Lame ele fala? Ele fala que essas razões, quando você toma a razão entre F1 e o seu seno do ângulo oposto, né, isso vai gerar o mesmo resultado que você dividir F2 e o seno do seu ângulo oposto a F2, que vai ser igual a F3 dividido por seno de θ, que no caso é o ângulo oposto a F3. Então a primeira questão ela fala o seguinte: qual é a intensidade das trações T1, T2 e T3 do sistema em equilíbrio, mostrado na figura abaixo? Dados. Então a gente tem aqui, por exemplo, o seno de 90, que é igual a 1, o seno de 150, que é meio, né, 0,5, e a gente tem o seno de 130, que é aproximadamente igual a 1. Aqui a gente tem o teorema de Lame. Aqui a gente substituiu as forças F por T1, T2, T3. Aqui era para ser T2, tá bom? T2 e T3. Esses T referem-se às forças exercidas pelos fios, ok? Então, ele manda determinar os valores de T1, T2 e T3. No caso de T3, né, como essa bolinha ela também está em equilíbrio, T3 ela vai ter a mesma intensidade, tá, da força peso. Então, se a força peso é igual a 8 newtons, essa força T3 exercida pelo fio também será igual a 8 newtons. Na próxima etapa, né, para a gente estar determinando os valores de T1 e T2, nós precisamos identificar que o ângulo oposto a T3 é o ângulo θ, como a gente pode observar aqui embaixo. O ângulo oposto, por exemplo, a T2 é o beta. E onde é que está ele? Ó, se o T2 está aqui, o ângulo oposto a T2 está lá do outro lado. E por fim, esse aqui é o nosso alfa. Então, perceba que para a gente estar determinando os valores de T1 e T2, nós precisamos determinar os valores de alfa, beta e θ, ok? Para ficar melhor para a gente entender. Então, numa situação dessa em que ele não te deu esses três ângulos, o que a gente vai fazer? A gente vai prolongar T3, tá, para cima, até ele tocar no teto, e aí a gente percebe que formou um ângulo de 90 graus. Tá? E outra coisa que a gente percebe é que também formou dois triângulos retângulos. Ó, tem esse triângulo e tem esse outro triângulo aqui. Ó. Então, falta determinar este valor e este valor aqui. Ó. Vamos atrás desses dois valores. Aqui, como eu não sei, eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar de y. E você sabe que a soma de x mais y vai dar igual ao valor de θ, ok? Então, beleza. Então, somando os ângulos internos do primeiro triângulo, 40, 90 e x, isso aí tem que dar necessariamente igual a 180. Isso é a propriedade da matemática. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, passando 40 e 90 para o segundo membro, eles vão com sinais trocados. E aí você descobre que o valor de x é igual a 60 graus. Agora vamos atrás do valor de y. Então a gente faz praticamente a mesma coisa. Pega 60 mais 90 mais y e a soma dos ângulos internos tem que dar igual a 180. Então a gente passa 60 e 90 para o segundo membro e aí determina o valor de y, que é igual a 30. Mas a gente sabe que a soma de x mais y vai nos gerar θ, ok? Então a gente já determinou um dos valores da lei dos senos, ok? Agora falta determinar o beta e o alfa. O alfa e o beta, eu vou fazer o seguinte, para estar determinando eles, eu vou estar desenhando uma reta horizontal, tá, ao ponto que está em equilíbrio, e aí eu percebo que formou dois ângulos retos, né? A gente tem um ângulo de 90 graus aqui, e aqui a gente tem outro ângulo de 90 graus. Bom, para mim falta determinar quanto é que vale esse ângulo. Esse ângulo aqui, pessoal, ele vale 60
graus, ele é o mesmo valor que esse aqui, ó. Porque existe uma propriedade na matemática que diz que ângulos alternos internos são iguais, tá vendo? Aqui do mesmo jeitinho, a gente tem 40 aqui em cima, então esse, por definição, também é igual a 40. Pronto, então alfa fica definido como a soma de 40 mais 90, que dá igual a 130. E no caso, esse aqui é o beta, desculpe, tá? Então, o beta, né, porque ele é oposto a T2. Então, beta é igual a 130. E esse aqui, 60 mais 90, é o nosso valor de alfa, que no caso é 150, tá? Pronto, agora para estar determinando os valores de T1 e T2, a gente vai estar pegando, por exemplo, para determinar T1, eu vou estar pegando esta parte da fórmula e vou estar igualando esta parte da fórmula, porque T3 a gente já sabe quem é. A gente já determinou que o T3 é igual a 8, aí ele corresponde ao mesmo valor da força-peso, 8 newtons. Então, a gente vai estar pegando esses dois membros e tá igualando, ok? Então, a gente já sabe que o seno aqui de alfa, o alfa vale 150, o θ vale 90, como a gente determinou bem aqui, ó. E aí a gente pega agora essas informações. Por exemplo, o seno de 150 é 0,5 e o seno de 90 é igual a 1. Então, substituindo, aqui eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou estar pegando aqui, ó, 0,5 vezes 8 vai dar 4 e 1 vezes T1 vai dar T1. Então, T1 é igual a 4. Agora, vamos estar determinando T2, ok? Isso aqui é T2. Eu vou estar igualando essa fórmula, esta parte da fórmula a T1 ou a T3. Então, agora eu vou estar pegando essas duas fórmulas e juntando as duas. Então, vai ficar como? Eu sei que o beta vale 130, então vai ficar o seno de 30 embaixo, né? E o de θ é 90. Então, seno de 30 é aproximadamente igual a 1. Então, vou estar substituindo. E o seno de 90 é igual a 1 também. Multiplicando cruzado, 1 vezes 8 dá 8. E 1 vezes T2 dá T2. Então, T2 vale 8 newtons. Vamos para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte. Uma caixa A de peso igual a 300 newtons. Deixa eu anotar aqui, ó. Então, esse peso aqui, que aponta para baixo, ele vale 300 newtons, tá? Essa força aqui, ela exerce, olha só, aqui eu vou chamar de T e T3. Ela exerce uma força igual à força-peso, ok? Essa corda, neste ponto aqui de equilíbrio, ela exerce uma força T3 que é igual à força-peso. Isso a gente já compreendeu, né? Essa daqui eu vou chamar de T2. E essa força que aponta lá para o sentido de B, eu vou chamar de T1. Então, continuando. Você tem uma caixa A de peso igual a 300. Ela está suspensa por duas cordas A e C, conforme a figura. Aqui ele te deu alguns dados, como o seno de 90 é igual a 1 e o seno de 150 é igual a 1/2. Ok? E aí, pessoal, ele fala o seguinte. Qual o valor da tração na corda B? A tração na corda B é o valor de T1. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Ok? Quer saber quanto equivale T1. O que eu sei? Eu sei quanto equivale T3. T3 é 300, ok? Só que de T3 eu não sei quanto equivale esse ângulo. Tá bom? Bom, de T1, se esse aqui é o T1, o seu ângulo oposto é esse ângulo aqui, que é igual a 90. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, T1, que é o que eu quero determinar, e dividir pelo seno de 90, tá bom? Que é o ângulo oposto a T1. Igual. Então, vamos ver outra coisa que eu preciso determinar. O que eu vou fazer? Eu vou só apagar aqui para nos ajudar a entender isso aí, tá? Então, eu falei para você que toda vez que você tiver um problema desse jeito, o que você vai fazer? Você vai prolongar T3 para cima, tá? Então, aqui fica determinado um ângulo de 90 graus, tá? Então, você já sabe também que a soma dos ângulos internos, pessoal, a soma dos ângulos internos tem que dar igual a
180. Então, como você já tem 90 mais 30, vai dar 120. Para 180, falta 60 graus. Então, esse ângulo aqui vale 60 graus. Deixa eu desenhar só o T1 mais para cima. Então, está aqui o T1. E esse ângulo aqui fica sendo 60 graus. Só que você tem aqui, ó, mais 90 graus, tá, desse lado. E o ângulo total é o nosso ângulo θ. O ângulo θ, você tem 90 mais 60, vai dar 150 graus. É o ângulo θ. Agora sim, você pode estar igualando a T3 dividido pelo seno de 150. Então, o seno de 90, você já sabe quem é. O seno de 90 está lá em cima. Vale, aqui, ó, vale 1. T3 corresponde, né, ao mesmo valor do peso, que no caso é 300. Tá? Dividido por 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5, tá, pessoal? Então, agora você vai multiplicar cruzado. Você vai pegar aqui 1 vezes 300, ok? Dá 300 dividido por 0,5 vai dar 600. Então, tá aí a tua resposta. T1 é igual a 600. Ok? Ou então, você poderia dividir primeiro aqui, ó, 300 vezes 0,5 dá 600 e depois multiplicar por 1, que também daria 600. Vamos passar para a próxima. Bom, agora a gente chegou no estudo sobre polias ou roldanas. Para que elas servem? Elas servem para mudar a direção e o sentido da força aplicada com que puxamos um objeto. E dependendo da maneira com que elas são interligadas, podem facilitar na realização do trabalho. Tá? Então aqui a gente tem dois tipos de polias. A gente tem as polias móveis, que elas estão soltas, e as fixas, fixada no teto. Então, muito bem, pessoal, a polia fixa. A polia fixa, ela serve apenas para mudar a direção e o sentido da força aplicada. Ela é muito utilizada para suspender objetos. Então, suponha que esse objeto ele tem uma força-peso P. A força de tração exercida pelo fio, ela vai ser igual à força-peso, ok? Então, essa força T, aqui do lado, ela vai ser igual à força-peso. Então, se a força-peso é igual a 10, essa tração exercida pelo fio vai ser igual a 10, tá bom? E assim sucessivamente. Bom, uma polia fixa, como ele fala, ela serve simplesmente para mudar a direção de aplicação da força. Então, observe que não aconteceu nada com a força de tração. Ela continua sendo quanto? Igual ao peso, tá bom? Essa é a função da polia fixa. Vamos para a polia móvel. A polia móvel, ela serve para dividir a força por 2. A cada polia móvel, ela divide a força-peso em duas partes. Então, metade da força-peso, né? A força-peso inicialmente era P, tá aqui, ó, o peso do objeto é P, só que devido à polia móvel, esse peso ele foi dividido pela metade. Uma metade foi para um lado, uma metade foi para o outro. E é exatamente essa metade da força-peso que é direcionada lá para a polia fixa, que ela só faz o quê? Ela só faz mudar a direção de aplicação da força. Então, essas duas forças, elas são iguais. Essa polia fixa, ela dividiu no meio, né, a força-peso, e a força fixa só mudou a direção de aplicação, ok? Então, basicamente, a cada polia móvel, a força-peso ela vai ser dividida por 2. Pessoal, agora a gente vai para o nosso exemplo. No nosso exemplo, a gente tem uma rocha de 240 kg, será levantada por meio de um cadernal composto por 4 roldanas. Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha com velocidade constante, dada a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, primeira coisa, para a gente estar determinando o peso dessa caixa, a gente vai estar multiplicando, tá, a massa, que no caso é 240, vezes 10. Fazendo isso aí, você determina a força-peso, ok? Multiplicando a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força-peso é igual a 2.400 newtons, que é exatamente a força de tração aqui, ó, tá? Essa força de tração ela é igual à força-peso, ok?
Mas devido às polias móveis, o que, é que vai acontecer com essa força-peso? Ela vai ser, a cada polia, ela vai ser dividida por 2. Então, nessa primeira polia, ela vai ter metade do que ela tinha, né? Metade de 2.400. Quando ela passar pela segunda polia, aquele peso, né? Que já foi dividido pela metade, ela vai ser dividido novamente. Então, quando a gente divide novamente, fica P sobre 4. E aí, novamente, a gente tem uma polia móvel. Quando a gente divide P sobre 4 por 2, vai dar P sobre 8, ok? E essa polia fixa, ela só tem a propriedade de quê? De mudar a direção da aplicação da força. Então, a força com que a pessoa ela vai aplicar para erguer esse objeto com velocidade constante vai ser igual a força-peso dividido por 8. Então, vamos colocar aqui, ó, F é igual a força-peso, que no caso é 2.400, dividido por 8. Então, quanto é que dá isso aqui, pessoal? Isso aqui vai dar igual a 300. Ok? Então, a pessoa vai ter que exercer uma força de 300 N para erguer esse objeto com esta massa. Então, pessoal, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa me procure no privado, ok? Façam as atividades, não fiquem somente nesse vídeo. Façam, leiam o livro e façam as atividades, ok? Até mais!